Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta para falar um pouco agora sobre o mercado de café. Durante o desenvolvimento da safra 2020, a gente acompanhou alguns produtores que fizeram aí pela primeira vez o uso da fermentação controlada para a produção de cafés especiais. E hoje nós vamos até Indianópolis, lá em Minas Gerais, para conversar com o David Moreno, que é um desses produtores que fez o uso dessa ferramenta e hoje eles nos conta essa experiência para a safra desse ano. David, seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas. Obrigado, Virginia. David, para a gente começar, gostaria que você contasse um pouquinho da sua história com o café e por que você decidiu, nesse ano, fazer esse café especial por meio da fermentação controlada e como é que foi a experiência para você aí na sua lavoura? Bem, Virginia, eu venho da família de cafeicultores, eu sou a quarta geração. A gente é natural do Paraná e a gente já tem mais de 30 anos que mora aqui em Minas, no município de Indianópolis. A gente é uma família toda de cafeicultores, né? Então, meus avós, meus pais, e a gente veio dessa descendência. Toda a vida a gente procurou sempre produzir, né, em questão de um café de qualidade, um café bastante produtivo. Mas, porém, a gente chegou num momento que a gente tinha bastante quantidade de peneira, tinha boas características do café, mas, porém, a gente não estava conseguindo evoluir muito na questão da bebida, da pontuação, né? E aí, por meio dessa quarta onda, né, vamos falar assim, dessa quarta mudança aí, essa quarta onda do café, a fermentação está dentro dela, então, onde a gente começou a participar, né? Eu já uns 3 anos atrás comecei a fazer alguns testes, né? Porque havia muito um mito do café fermentado, ele era um café que tinha perdido as suas qualidades, né? E por meio de alguns testes eu comecei a ver uma fermentação feita de forma correta, né, com certos critérios, a gente conseguia melhorar e, vamos falar assim, agregar certas características diferenciadas aos cafés da nossa região. Então, a decisão de começar a fermentar um microlote de cafés veio dessa pequena iniciativa, né? Esse ano também em parceria com a UFA, né? Uma fermentação por meio de leveduras, né? Uma fermentação induzida. A gente fez alguns microlotes e onde a gente conseguiu, além de melhorar a bebida, a gente conseguiu dar características diferentes, né, do que a gente vinha alcançando aí com os nossos cafés. E, David, quanto tempo de pesquisa você fez até você bater o martelo e decidir que você ia fazer a produção desse microlote por meio de fermentação controlada? E junto com isso, eu queria saber quais foram as dificuldades que você encontrou até chegar no café que você considera ideal para comercialização. Então, foram 3 anos, né, de começo de testes, e esse que eu fiz alguns microlotes, mas ainda continuou sendo um ano de testes. Eu ainda falo que eu sou amador ainda na área, mas assim, a gente já vem tendo bons resultados. O principal receio da gente era o medo de fermentar um café e a gente perder a bebida, né? A gente ter um café fermentado, riado, ou alguma coisa assim parecida. E é onde a gente ficou meio receoso e eu demorei esses 3 anos aí para arriscar. Nessa vinda com essas leveduras, né, uma fermentação controlada, a gente teve um certo controle disso, né? Então a gente não tinha aquele medo de estragar o café e ter um certo prejuízo com isso. Foi onde a gente entrou, né, fazendo essa fermentação, e mesmo assim ainda continuei fazendo teste de outros processos, de outros métodos, né, que são inúmeros aí para a gente fermentar os cafés. E, David, qual que é o resultado dessa produção em 2020? Você já tem a pontuação desse café? Como é que ficou a qualidade desse microlote? O que o seu café traz de diferente hoje? Então, a qualidade, ela varia muito de lote para lote, né? Então, a gente tem variados perfis de cafés com variados sabores, né? Desde frutas amarelas, pêssego, chocolate, amora, ameixa, licor de abuticaba, framboesa, morango, hibisco. Então, assim, todas as características começam a aparecer nos cafés, né? Então, assim, diferentemente de pontuação, às vezes um lote pontua mais, outro lote um pouco menos,
mas os sabores, né, os aromas são totalmente diferentes, o grau de acidez, a doçura, então tudo isso vem mudando. Mas resumindo, a gente saiu de café de 82 pontos, né, no mapeamento. Eu faço um mapeamento de qualidade dos talhões antes de fazer a colheita para conseguir fermentar o melhor café que eu tenho na minha propriedade. E a gente saiu de um café de 82 inicialmente e partiu para um café de 86 e 87 pontos. E, David, como é que foi para você, para sua esposa, que cuida da lavoura junto com você, quando vocês receberam o resultado desse café? Você esperava que esse salto ia ser tão expressivo para 87 pontos? Ou você acreditava que ia ficar um pouquinho abaixo disso? Quais eram as suas expectativas antes de você ter a pontuação em mãos? Sim, Virginia, a gente tinha a expectativa de ter uma boa pontuação desde o início pelo todo o trabalho que a gente fez. Lógico, a gente fica surpreso por ter conseguido isso, mas pelo todo o trabalho que a gente fez de colher o café no momento certo, fazer a escolha do talhão certo com a melhor qualidade, fazer a retirada dos grãos verdes, né? Todo o processo de pós-colheita ali, fazer um café especial não é tão fácil. A gente falando assim, parece que é simples, mas é bem complicado. Então, a gente teve todo esse processo, todo esse carinho, esse amor. Então, assim, era o objetivo, vamos falar assim. Às vezes a gente esperava, sabia que não poderia chegar, né? Não depende só da gente, mas graças a Deus a gente conseguiu, mas o esforço foi muito, o trabalho foi muito. Mas David, foi bastante gratificante. David, quando você fala, a gente sabe que o esforço precisa de um empenho muito grande para a gente ter um café nessa pontuação. Comparando com os outros métodos de produção, quanto tempo a mais de trabalho, quanto tempo a mais você teve que dispor para fazer esse café? O seu trabalho aumentou, se a gente pudesse colocar em tempo, como é que foi o aumento desse trabalho para você, para sua esposa, até vocês chegarem no momento ideal aí da produção? Então, num café comum, cereja, a gente gasta em torno de 15 dias entre a colheita até o processo de benefício. No café fermentado, esse tempo dobra, ele chega a 30 dias, porque tem o prazo de fermentação, tem o prazo de secagem, tem um prazo de descanso. O café volta novamente à secagem, aí depois ele volta novamente para um descanso, para depois ele iniciar o processo de benefício. Então, assim, isso eu estou colocando entre dias trabalhados, não os dias que o café fica lá parado. A gente acrescenta aí mais 15 dias, então fica em torno de 30 dias no total, sendo que um café convencional a gente gasta somente 15. E fora o trabalho que é bem mais detalhista, né? Não é um trabalho que qualquer um faz. Você tem que ficar de cima, você tem que dar o seu potencial máximo, você tem que, vamos falar assim, é uma criança, vamos assim dizer, né? Você tem que monitorar ele, a questão de temperatura e tudo mais, os critérios aí, para a gente não deixar o café passar do ponto ideal, né? Por isso que fala uma fermentação controlada, você controla ela, mas você tem que ficar ali praticamente 24 horas em cima. E, David, qual é o custo que você teve para fazer esse café de 87 pontos? Elevou bastante o seu custo aí na sua lavoura? Como é que foi o fluxo do seu caixa para ter essa produção esse ano? Então, o custo, vamos falar assim, a gente tem que mencionar ele por saco. Como são microlotes, então não dá para mencionar de outra forma. Ele gira em torno, depende do processo, a levedura e tal, ele gira em torno de 200 até 300 reais. Investimento que a gente faz. A mais do que se a gente comparar com um café com qualidade inferior. Isso. Porque a gente tem investimento em estrutura, né, vamos falar, em bombonas, em certos tipos de equipamentos, né, que a gente precisa investir. A gente tem o custo de mão de obra para a retirada dos grãos verdes. E a gente também tem o custo de mão de obra desse tempo, igual eu te falei, dos 15 dias que a gente gasta mais, a armazenagem desse café, o descanso dele. Então, eu calculei nessa faixa de 200 a 300 reais, conforme o tipo de processo e o tipo da levedura. Tá. E, David, como é que está o mercado para esse café? Você está chegando aí com a fermentação controlada nesse ano, mas qual foi a sua perspectiva? Ele é positivo, supriu as suas necessidades, cobre esse custo a mais que você teve na sua produção? Como que você tem avaliado?
Virgínia, é muito novo para se falar, mas o que eu tenho de base assim, nesse primeiro ano não vou falar que é muito otimista, porque, como eu te falei, não foi só um lote, foram outros, né? Um se deu melhor, o outro não se deu. O café especial, ele tem um paradigma que é a questão de estar em concurso, de estar bem pontuado, né? Então, além de estar bem pontuado, ele tem que ser um café que ele é bem colocado em concurso e isso julga muito, né, na hora de vender. Então, assim, você simplesmente tem um café com pontuação razoável, vamos assim dizer, um café de 80, vamos falar em 85 pontos, ele até se vende no mercado, mas vamos falar assim, o que às vezes você consegue a mais é praticamente custo, né? Mas, lógico, o seu objetivo é sempre conseguir mais, um café mais pontuado. Então, um café, igual a gente está falando de 87 pontos, ele paga toda a sua despesa e te dá um retorno, né, que é interessante, vamos falar assim. E você inscreveu o seu microlote em algum concurso, David? Já tem algum resultado? Como é que tem sido essa experiência? Então, eu escrevi em alguns, mas assim, como era não era só um microlote, eram alguns e teve, assim, igual eu falei, eu sou meio ainda principiante, teve alguns erros da minha parte, vamos falar assim, na questão de colocação, né? Mas consegui, graças a Deus, ter um lote meu que está no nome da minha esposa, no concurso da Coca-Cola de Araguari. A gente está entre os 12 finalistas, né? Até sábado agora é a final, onde a gente vai estar participando. E se tudo der certo, a gente pelo menos, vou falar, a gente não sonha grande. A gente não almeja estar em primeiro, mas a gente almeja estar entre os 3 primeiros, né? Para consagrar todo o trabalho que a gente fez, todos os métodos, e como se dá aquele ânimo aí para o próximo ano. Mas mesmo assim, a gente está com toda a força de vontade, independente de dar certo ou não, a gente não pode desistir nas primeiras barreiras, né, vamos assim dizer, e vamos continuar trabalhando com os fermentados aí nos próximos anos. Eu vou falar que assim, é uma coisa que eu gostei de trabalhar. Ela está sob o meu domínio, né? A fermentação tem essa vantagem. David, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas, desejo boa sorte aí para o resultado do concurso que deve sair aí nos próximos dias e deixo o convite aberto para você voltar mais vezes e contar a sua experiência aí na produção de cafés especiais. Obrigado, Virgínia. Como precisando da gente está aqui. Um abraço. Abraço, tudo de bom. Portanto, essa foi a nossa parada em Indianópolis, em Minas Gerais, para conversar com o David Moreno. Ele é produtor de café e esse ano foi o primeiro ano que ele fez uso da ferramenta de fermentação controlada e obteve aí resultados bastante promissores. O café dele foram feitos microlotes. Em um deles ficou com a pontuação entre 86 e 87 pontos, o que ele considera aí um número muito positivo para essa primeira experiência de café especial no mercado. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a Carla Mendes está de volta com o fechamento da soja.